E o Everton da Inglaterra dá um passo importante para a compra em definitivo do argentino meio-campista Carlos Alcaraz. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Inclusive, o Flamengo já comunicou ao Everton que tem clubes interessados, inclusive clubes ingleses que estão interessados em Carlos Alcaraz. E agora o Everton aí parece que deu um indício, né, que não quer perder o Alcaraz. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Renovação de contratos dentro do Flamengo, a situação de Pedro, Varela, Arrascaeta, Cleiton. Vou trazer todos os detalhes para vocês. E a situação envolvendo, né, meus amigos, Gonzalo Plata está fora do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro neste próximo domingo. Fica coladinho comigo que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, começar falando sobre essa situação de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata que sentiu um desconforto e será desfalque no Flamengo contra o Cruzeiro amanhã, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque ele tem um problema de edema ósseo que não é grave e não impede de jogar, mas depende do nível da dor do jogador. Hoje o atacante se queixou mais um pouco de dor e por isso será desfalque no Flamengo amanhã contra o Cruzeiro. O Flamengo que está viajando nesse exato momento para Belo Horizonte, aonde enfrenta o Cruzeiro amanhã às 18h30, horário de Brasília. Então a situação aí do Gonzalo Plata está fora desse jogo importantíssimo do Mengão Queridão. Flamengo que é o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, depois vem o Palmeiras aí em seguida, Palmeiras e Bragantino com 13, segundo e terceiro colocado, e o Cruzeiro é o 4º colocado com 10 pontos. Então aí adversário do nosso Mengão Queridão amanhã. Gonzalo Plata está fora, Felipe Luiz perde Gonzalo Plata para esse jogo importante. Bom, fala agora sobre renovações de contratos no Flamengo, porque a situação de cada jogador nesse exato momento, começando aqui com Pedro, entre José Boto e empresário do atacante Pedro, há um acordo pela renovação e valorização de salário, mas depende da aprovação do presidente Luiz Eduardo Batista. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ele já chegou a um acordo, né, com o empresário do Pedro. Esse acordo entre as partes verbalmente já foi levado ao presidente BAP, que ainda não respondeu. Vamos ver como deve ser aí realmente a situação do Pedro. Pedro que ainda tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Só que os empresários querem uma valorização. É uma situação que já vinha sendo acordada com a antiga gestão. Lá em 2024, quando o Pedro se lesionou, o negócio estagnou, não foi para frente. Agora os empresários retomam com o novo diretor de futebol, José Boto. A situação de Varela, temos negociações em um estágio avançado para uma renovação com o contrato até o final de 2027, já que o contrato de Varela atual vai até o final deste ano. Até o final de dezembro, dia 31 de dezembro, se encerra o atual vínculo e o Flamengo, sim, Felipe Luiz quer contar com o Guilherme Varela e com isso já tem aquela negociação avançada para o jogador assinar o novo vínculo até o final de 2027. Acredito que nos próximos dias essa situação do Varela também seja resolvida, assim como foi de Érico Pulgar, como foi do Gerson. Agora do Varela deve ser mais próxima aí. Arrascaeta, a informação que temos é que não vai ter renovação agora, tá? Por agora, a intenção do Flamengo não é renovar agora. Inclusive o empresário do Meia chegou a conversar com o José Boto, mas nesse momento o Flamengo prefere esperar e avançar no assunto só mais para frente. Ou seja, lá para final do ano, lá para o início do ano de 2026. Arrascaeta que tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. E vamos ver como deve figurar essa situação do Arrasca, né? Até porque o empresário do Arrasca gosta de fazer aquela cozinhada, aquela jogada de cintura, como foi na última vez da renovação.
Vamos torcer para que não seja assim dessa vez. Já a situação do zagueiro Cleiton. O Cleiton, a curiosidade, o empresário do Cleiton é o mesmo empresário de Pedro, né? Que já vem soltando aí algumas também em relação ao Pedro. E é que caso não tenha aumento salarial, tudo e muito mais, vai ouvir outras propostas de outros clubes. E o Cleiton, diferente de todos os atletas que eu mencionei aqui para vocês, como Arrascaeta, Varela e Pedro, o Cleiton, a tendência é que o Cleiton deixe o Flamengo. Até porque o empresário também de Cleiton não pensa em renovar o contrato, o vínculo do jogador com o Flamengo. Então vamos ver aí como deve acontecer a situação do zagueiro Cleiton, a não ser que ele volte atrás, né? Tome a decisão aí de poder renovar com o Flamengo, mas a princípio, agora, a informação que temos é que o Cleiton, junto com o empresário, não pretende renovar o seu contrato com o mais querido do Brasil. Bom, fala agora sobre a situação envolvendo Carlos Alcaraz. Isso porque o Flamengo já deixou claro ao Everton da Inglaterra que há outros clubes interessados, inclusive clubes ingleses interessados em Alcaraz. E se o clube do Everton não exercer a opção de compra, outro time pode levar o argentino. Hoje a gente viu ali uma situação que não vinha acontecendo nos últimos jogos, que foi a escalação de Alcaraz como titular para o jogo contra o Smith lá na Inglaterra. Inclusive empatou, né? 2-2 no empate. Um dos gols do Everton foi com assistência de Carlos Alcaraz. O contrato que tem uma cláusula, o contrato de empréstimo e a cláusula é de 6 jogos como titular. E hoje o Alcaraz completou 5, restando agora 3 jogos para acabar, né, a temporada europeia aí para o Everton lá na Premier League. E com isso o Everton vai ter que escalar o Alcaraz aí agora, se caso queira comprar o jogador em definitivo, ativando aquela cláusula de obrigação de compra. Mesmo se não ativo, tem a opção, ele pode comprar também pela opção. Mas a obrigação, o Everton seria obrigado a pagar os 18 milhões de euros que tem vinculado em termo de contrato assinado com o Flamengo. Alcaraz no momento tem vinculado com o Flamengo ainda em definitivo, mas com empréstimo ao Everton até no meado do ano, agora até em junho. Ou seja, o Everton escalando o Alcaraz nas próximas partidas, ou talvez não, e eles querem comprar pela opção de compra, deixando a obrigação de lado, eles podem comprar também. Só que o Flamengo não vai facilitar para o Alcaraz, para o Everton da Inglaterra. Então assim, o Alcaraz não quer mais retornar ao futebol brasileiro, isso ele já passou para os seus empresários, mas pela escalação dele hoje, dá para entender ali, né, e dá um indício ali de que o Everton não quer perder o Alcaraz, ainda mais para um concorrente, um adversário diretamente lá da Premier League, que inclusive os interessados em Alcaraz são clubes ingleses. Então vamos ver aí o que deve acontecer. Acredito que a venda do Alcaraz pode sim acontecer nos próximos dias. Bom, fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.